Descrição técnica do código de problema OBDI, circuito de controle de vácuo de controle de cruzeiro baixo. O que isso significa? Este é um código de problema de diagnóstico, DTC, genérico do trem de força e geralmente se aplica a veículos OBDI. As marcas dos veículos podem incluir, entre outras, Dodge, Chrysler, Jeep, Chevy, Hyundai, Ram, Ford, etc. Existem inúmeras maneiras possíveis de o veículo controlar o sistema de controle de cruzeiro. Uma das avenidas que os fabricantes costumam usar para controlar o controle de cruzeiro é um sistema controlado e operado a vácuo. Na maioria das vezes, eles usam o vácuo como uma maneira eficiente de controlar um servo de controle de cruzeiro ou um controle similar do tipo diafragma. O circuito de controle de vácuo é parte integrante do bom funcionamento deste sistema. O SM, módulo de controle do motor, monitora, ajusta o lado do controle de vácuo de acordo, dependendo das demandas do controle de cruzeiro do operador. Se o SM perder seus recursos de monitoramento para o circuito de controle de vácuo do controle de cruzeiro, provavelmente fará com que seu controle de cruzeiro pare de funcionar como deveria. Muitas vezes, esses sistemas incluem um solenoide a vácuo, responsável por controlar o fluxo de vácuo para o lado de controle do sistema, ou seja, controla a velocidade do veículo quando o cruzeiro está ativo, ou seja, sistemas. As responsabilidades de vácuo são consolidadas apenas para o servo de controle de cruzeiro. Como em muitas falhas, isso pode ser estritamente um problema elétrico causado por um problema mecânico, vice-versa ou ambos, enquanto monitora os sensores, circuitos, interruptores, etc. Do controle de cruzeiro, sem mencionar todos os outros sistemas do seu veículo. O SM detectou uma falha no circuito de controle de vácuo do controle de cruzeiro, provavelmente um ou mais dos valores elétricos que estão sendo monitorados estão fora da faixa, ou seja, além dos valores desejados específicos do fabricante. Para a P0583, indica uma situação de baixa tensão no circuito elétrico a vácuo do controle de cruzeiro. Qual é a gravidade deste DTC? Para ser honesto, essa falha não deve ser uma grande preocupação, em termos de segurança. Com isso dito, a gravidade é definida como baixa média. Qualquer problema dentro de um sistema de vácuo, que muitas vezes é fornecido, reciclado pelo motor, deve ser resolvido mais cedo ou mais tarde, dadas algumas das possíveis consequências da negligência em consertar um sistema de vácuo. Eu diria que, se você determinou especificamente que o motor não é afetado por essa falha, geralmente em sistemas de vácuo não fornecidos pela admissão, e você pode viver sem o controle de cruzeiro, você deve ficar bem em interromper essa falha se seu orçamento for coisas limitadas ou outras são de maior prioridade. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de diagnóstico P0583 podem incluir coronel inoperante do controle de cruzeiro, luz de verificação do motor acesa, certas funções não estão funcionando como deveriam, por exemplo, definir, retomar, acelerar, etc. A velocidade do veículo está irregular, mesmo com o cruzeiro definido para a velocidade específica. A cruz-luz de controle acesa permanentemente no painel de instrumentos. Uma ou mais funções de controle de cruzeiro não estão funcionando corretamente. Assobiam ruídos do compartimento do motor. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código de controle de cruzeiro P0583 podem incluir solenoide de vácuo com defeito, servo de controle de cruzeiro com defeito, linhas de vácuo quebradas, rachadas, desconectadas, dobradas, obstrução mecânica na faixa de operação do servo de controle de cruzeiro, problema de fiação, por exemplo, curto, aberto, corrosão, resistência, atrito, etc. Problema no SM, módulo de controle do motor, obstrução mecânica nas passagens de vácuo, cabo servo de controle de cruzeiro apreendido, vazamento no sistema de vácuo do motor, problema no conector, por exemplo, abas quebradas, pinos corroídos, carcaças derretidas, falta de isolamento, etc. Quais são algumas das etapas de diagnóstico e solução de problemas do P0583? A primeira etapa no processo de solução de problemas para qualquer mau funcionamento é pesquisar os boletins de serviço técnico TSB para problemas conhecidos com o veículo específico. As etapas avançadas de diagnóstico tornam-se muito específicas do veículo e podem exigir o equipamento e o conhecimento avançados adequados para serem executados com precisão. Incluímos as etapas básicas abaixo, mas consulte o guia de reparo específico
específico do ano, marca, modelo, trem de força do veículo para obter etapas específicas para o seu veículo. Etapa básica número 1. Antes de tudo, abra o capô para verificar as coisas no sistema de controle de cruzeiro. Você desejará rastrear a linha de controle de vácuo para ver para onde vai e o que controla. Se for diretamente para um solenoide de vácuo, inspecione minuciosamente as linhas de vácuo, solenoides e servo de controle de cruzeiro. Quanto a danos físicos, qualquer coisa óbvia deve ser reparada, substituída antes de um diagnóstico adicional. Nota: ao inspecionar o servo de controle de cruzeiro, verifique também se o cabo não está preso, pois isso pode fazer com que os valores elétricos monitorados subam por todo o lugar. Etapa básica número 2. Se houver um solenoide a vácuo do controle de cruzeiro, é aconselhável verificar seus valores elétricos para descartar a possibilidade de uma falha interna. Consulte o manual de serviço do seu veículo para obter os valores e procedimentos precisos. Eu os vi montados no firewall, nos poços de proteção, nos coletores de admissão, etc. Portanto, verifique se você está trabalhando com o solenoide correto antes de fazer qualquer coisa. Se os valores registrados estiverem fora dos valores desejados pelo fabricante, substitua o solenoide, apague a luz do motor e teste o sistema. Etapa básica número 3. Se você usou um medidor de vácuo em um ponto ou outro, seria uma boa ideia monitorar o vácuo no sistema. É extremamente importante adquirir o vácuo de portas específicas dos sistemas de admissão. De um modo geral, eles estarão localizados no próprio coletor de admissão, mas consulte o manual para obter detalhes. Isso depende muito das especificidades do seu motor, mas normalmente, na temperatura de operação, com o tempo de ignição correto, a leitura do vácuo deve estar em torno de 50 a 55 kPa.